Salve galera, beleza? Tudo bem? Storm na área, maravilha. Mais um final de semana. Estamos falando neste sábado. Sábado às 15 horas e 55 minutos do dia 25 de outubro de 2025. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado financeiro, vamos falar sobre o mercado americano, vamos falar sobre o mercado brasileiro. No próximo vídeo falamos sobre o mercado de criptos, tá? E daí com isso a gente consegue, dessa forma, abordar todos os temas mais importantes para o mercado financeiro que você precisa estar preparado para a semana que vem. Então fica aqui comigo, meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Nós vamos imediatamente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu no mercado, o que a gente espera que aconteça nesse mês que começa a terminar, que é o mês de outubro. Bom, classicamente falando, os meses de outubro costumam ser os meses mais frequentemente relacionados a fundos de mercado de renda variável, seja Brasil, seja Estados Unidos. E automaticamente, bem provavelmente, talvez tenha marcado também o fundo do mercado de cripto observado. E nós estamos entrando agora no mês de novembro, que é o mês mais forte da Bolsa Americana, historicamente falando, e em segundo lugar, o segundo lugar mais forte aqui na Bolsa Brasileira, só perdendo para abril. E para o mercado de criptos também costuma ser um mês bastante forte, o mês de novembro, trazendo realmente compradores naquilo que recebe o nome de rally do Natal. Tá? Então, rally de Natal, observado geralmente no mês de novembro, um pouco antes do período principal de movimentação de todo o mercado antes do Natal em si. Vamos começar olhando o mercado brasileiro, então. Então a gente olha aqui o mercado brasileiro e Bovespa. Eu sei que o pessoal, eu não quero ser mercado brasileiro, o mercado brasileiro é ruim. Mas olha só, cara, isso aqui é topo histórico, tá? O mercado brasileiro está dentro de uma tendência de alta primária, secundária e terciária, ou seja, todos os time frames deste mercado estão em tendência de alta. Quando a gente tem isso, isso torna-se imediatamente um dos mercados mais amistosos para uma pessoa poder olhar, operar e trabalhar. E dentro aqui do mercado brasileiro, sim, nós temos realmente muitas interessantíssimas ações que podem em si estar oferecendo boas oportunidades de trading para as próximas semanas, até mesmo para os próximos meses, talvez até mesmo para os próximos anos. Tá? Porque se a gente engatar um bom ano de alta ano que vem, a gente pode ter muitas oportunidades realmente de compra em mercado brasileiro, assim como o mercado americano. Tá? E assim como o mercado de criptos, basicamente. Então aqui, mercado brasileiro e Bovespa segue nessa movimentação, fez um 1, 2, 3 de compra, isso aqui é um fundo, então, produzido dentro de uma tendência de alta, em cima do topo anterior rompido, e rompemos essa máxima, abrindo a ideia de mais uma perna de alta, a qual nós esperaríamos que a gente fizesse pelo menos uma movimentação com um objetivo lá na faixa de 150 mil pontos. Não há nenhum sinal de reversão na tendência, apesar de nós estarmos chegando perto do nosso topo histórico, 147.582 pontos, mas isso automaticamente é muito provavelmente apenas uma região que vai ser rompida pelo mercado logo em seguida. Temos Petrobras, tá, que não está tão poderosa assim, e é importante que a gente tenha isso em mente. Apesar da Petrobras ser um dos ativos mais importantes da nossa bolsa, ela não está tão forte assim. Tá? Ela realmente está lateralizada e ela está longe do seu topo histórico, que está aqui em cima. Ela chegou a fazer o rompimento da máxima da semana passada, na sexta-feira, que seria um sinal de compra, e eu ainda assim acredito que existe a possibilidade de nós estarmos vendo um V15 dentro de Petrobras com o objetivo de voltar para cá. Mas é bem verdade que sexta-feira ela fechou pesada, não fechou nem um pouquinho agradável. Ainda que possa ter sido apenas um pullback desse topinho rompido aqui, ela podia ter fechado um pouco mais compradora na sexta. Vale do Rio Doce, ótima tendência de alta, aparentemente agora com desejo não, na verdade com a vontade de retestar a sua resistência mais próxima, que encontra-se apenas na área de 67,16. Então Vale agora começa finalmente a andar, começa a finalmente sair da tendência de baixa de longo prazo que ela tinha construído, e isso significa que a Vale é uma das ações que eu vou procurar por possíveis compras, mas não agora, no próximo recuo, obviamente. Itaú, por sua vez, segue na direção do seu topo histórico e, portanto, aqui é um ativo que eu devo olhar com muita atenção. Para mim, também construiu a ideia de um V15 e tem como objetivo voltar antes do final do mês para o topo anterior em 39,42.
Bom, dito isso, algumas outras importantes ações estão dando sinais de entrada no mercado brasileiro. A gente vai acompanhar elas durante a semana lá na Trader Up. Já deixo o convite para quem não é assinante da Trader Up, conhecer a Trader Up, que é a plataforma que a gente trabalha toda semana junto com o pessoal. Vamos olhar o S&P 500. S&P 500 que rompeu o seu topo histórico. S&P 500 rompe topo histórico. Essa semana aqui muita gente se assustou. A gente rompeu essa máxima. Então, automaticamente, nós vamos pegar essa amplitude aqui, jogar isso aqui para cima e o alvo mínimo do S&P 500 agora encontra-se em 695,56. Tá? Então, S&P 500 segue numa tendência de alta, segue em topos de fundos ascendentes, rompeu uma barra vermelha ignorada e está dentro de um canal de alta. Isso é absolutamente inquestionável, o canal de alta que S&P 500 opera nesse momento. E nós estamos indo então na direção da linha de retorno desse canal, que encontra-se realmente na região de 716 dólares. Eu preciso que os amigos entendam, o mercado americano é muito diferente do mercado brasileiro. O mercado americano é muito mais direcional. O mercado americano estabelece tendências e vai. Ele não é muito de volatilidade, ele é mais de direcionabilidade. Então, modelos seguidores de tendência acabam tendo ótimos resultados dentro do mercado americano e, portanto, aqui a gente não quer fazer trades muito rápidos, não. Aqui nós estamos procurando por trades mais longos, trades mais eficientes, trades mais amplos. Eu não sou muito fã de operar as empresas maiores. Eu gosto de operar realmente as empresas menores. Mas mesmo as maiores deram oportunidades muito interessantes. Essa semana a gente tem a IBM rompendo o seu topo histórico. IBM rompe o topo histórico, é óbvio que eu não vou querer comprar agora, vou esperar um próximo recuo da IBM, ou de preferência que ela aproxime-se da metade dessa barra enorme que fez o rompimento. Então, perto de 288 é um ponto que eu gostaria de comprar IBM na semana que está iniciando, semana que vem. JBL para mim também me chama muito atenção. O gráfico semanal dela vem consolidando já há algumas semanas. Eu gosto muito desse candle pavio que se formou na semana passada. O mercado tentou perder a mínima desse candle, rejeitou. Eu chamo isso aqui de um trap simples dentro de uma tendência de alta ainda, prazo mais longo, com o estocástico lento sobrevendido. Então isso para mim é uma oportunidade ímpar de tomada de posição na JBL usando esse padrão, que eu chamo de trap no candle anterior. O trap no candle anterior ele é observado quando a gente tem um candle que perde a mínima do candle anterior, mas ao longo da semana sobe e consegue fechar acima do corpo do candle prévio. Isso traduz realmente uma força compradora que pegou de surpresa todo o mercado e automaticamente, para mim, agora o objetivo desse ativo é buscar pelo menos 2 vezes o risco para cima em 257, o que seria aproximadamente 17% de alta a partir deste ponto, que seria a ruptura da máxima da semana passada. Aqui a gente tem um padrão exatamente igual a esse que eu acabei de mencionar para vocês. Ó. Então aqui a gente perde a mínima da semana anterior e a gente fecha acima do corpo prévio. Aqui também a gente perdeu a mínima da semana anterior e a gente fechou acima do corpo prévio. Então esses dois padrões aqui são padrões que representam muito bem o conceito de trap no candle anterior. Aqui tem mais um trap no candle anterior. Então é um padrão bastante frequente dentro desse ativo. Aqui é quase um trap no candle anterior. E ela acabou de terminar a semana desta forma. Além da JBL, mesmo a CLH Celsius também ficou bonita dentro de um gráfico semanal. Eu entendo que o objetivo dela ainda é voltar aqui para 93, ela não chegou nesse ponto. Isso ainda tem uma distância bem longe para isso. O gráfico diário fez um bonito padrão, um cup and handle, xícara, alça, rompeu, pullback. Ao romper essa região, para mim, CELH vai acionar uma ótima oportunidade de entrada também. Ativos do setor quântico. Empresas do setor quântico. Vamos começar pela própria ETF do setor quântico, a Ketum. A maior parte das pessoas, no meu entendimento, deveria começar a operar o mercado pelas ETFs. A ETF é uma cesta de ações. Então, a ETF é uma cesta de ações de um determinado setor ou de uma determinada tese de investimento. E a gente tem aqui a Ketum, que é uma ETF de empresas do setor quântico,
que está numa ótima tendência de alta, como vocês podem ver. A grande vantagem que eu vejo nas ETFs é que elas são bem menos voláteis. Então o nível de nervosismo aqui é muito mais baixo, muito mais tranquilo. Então a gente vê aqui estão formando um belo padrão que eu chamo de Candle Pavio. Automaticamente, se segunda-feira a gente tiver uma abertura em gap de alta, isso vai indicar que o ativo vai estar prestes a fazer uma semana direcional muito intensa de alta. Então, eu vou olhar com muita atenção e com muito carinho a abertura de Ketum. Se for um gap de alta, imediatamente eu sou a próxima pessoa a comprar Ketum, colocando meu stop abaixo da mínima e meu alvo no mínimo 2 vezes este risco para cima. Tá? Então, vou largar um alvo nessa faixa de 126,93 ETF do setor quântico. Naturalmente, existem as ações do próprio setor em si, como a QBT. QBT que fez um cup and handle, veja que isso aqui é uma xícara e uma alça, um primeiro movimento de queda, o segundo movimento de queda foi mais fraco, e depois fez um movimento de recuo um pouco mais enervante, que foi essa queda vinda até o fundo prévio. Isso aqui deixou muita gente preocupada, é óbvio, porque a gente está falando de uma amplitude de quase 41% de queda em 30 e poucos dias. Mas finalmente, no finalzinho da semana, começou a aparecer pressão de compra e automaticamente aqui essa região de 14,15 foi defendida pelos traders. Quando a gente entra no gráfico diário, a gente vê um belo de um trap sendo formado aqui. Esse trap é uma tentativa de perder esse fundo prévio que foi rejeitada. E depois a gente rompe com um gap. Esse gap está aqui. Eu gostaria que ela tivesse fechado um pouco mais compradora. Ela fechou vermelha. O ideal é que se ela fechasse sexta-feira já em alta, mas não foi o que aconteceu. Tá? O stop de qualquer posição comprada minha para um trader aqui tem que ficar abaixo de 13,80. Espero não ser estopado, para ser bem franco, porque eu estou com uma posição bem pesada nesse ativo. Se tudo correr bem, nós esperaríamos que o retorno fosse pelo menos até esta região, ou até mesmo esta região de 23. Mas dentro desse setor, talvez aqui o BT seja mais fraca nesse momento. Aqui o BTS está mais forte, sem dúvida alguma, já é uma tendência de alta, enquanto que aqui o BT ainda não é uma tendência de alta. Aqui o BTS fez um 1, 2, 3 de compra, como a gente está vendo aqui. Rompeu essa máxima na sexta-feira. O stop estaria abaixo dessa mínima aqui e o alvo seria voltar para o topo anterior. O gráfico semanal da QBTS é mais bonito do que o da QBT. Mas dentro desse setor, a mais forte de todas é a Rigetti. Tá? A Rigetti é de todas a mais forte. Vejam que ela vinha há várias semanas em alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas de alta. Fez a primeira semana de queda. O ideal é que ela caísse um pouco mais, sendo bem franco, se a gente quer realmente que essa alta fique sustentável por um prazo mais longo. O ideal seria que ela recuasse mais uma semana, eventualmente aproximando-se de 28,23, que é onde está a média maior de 70. Apesar que o Stochastic lento já está bastante sobrevendido, sem dúvida alguma. Se eu tivesse comprado, já teria dado uma realizada. E naturalmente, se perder aqui 33,61, grande chance de voltarmos para 28,52 dentro da Rigetti. Yonk, mesmo setor ainda, para mim forma um padrão que eu chamo de alargamento reto, que é um padrão que a gente tem topos mais altos, fundos mais baixos, fez um 1, 2, 3 em cima de uma média móvel e, portanto, teria como objetivo voltar para cá. É um padrão difícil de ser operado, é um padrão tecnicamente complexo, não é nem um pouquinho fácil, nem um pouquinho simples. Mas, enfim, vamos olhar aqui com atenção como vai ser o desenrolar desse setor como um todo. A gente tem aqui no Brasil, basicamente, algumas empresas que estão relacionadas a esse setor, tá? E que operam com BDRs, como, por exemplo, aqui é o BT34 e assim por diante, e outras. Eu gosto muito de BDRs para quem não tem conta lá fora, facilita muito operar essas empresas que são bem direcionais lá no exterior. Em relação às empresas relacionadas ao mercado de energia nuclear, a gente tem Oklo. O Oklo está muito forte, tendência de alta, topos de fundos ascendentes. Tá? A Oklo fez um recuo na última semana. Esse recuo veio até o topo anterior, nada que assuste, nada que tire de tendência. Na verdade, para ela sair de tendência, ela teria que perder 60,28, que está muito longe de acontecer. Dentro de um gráfico diário estocástico lento sobrevendido, como a gente está vendo aqui, inclusive mais sobrevendido do que estava no fundo prévio, isso sendo o que a gente chama de uma reversão positiva.
indicando a possibilidade, inclusive, de uma alta mais importante ainda em Oakland. Ela acionou uma entrada para mim na sexta-feira, na ruptura de 130,21, ainda daria para tentar comprar um pouco mais. E meu stop ficando abaixo de 110,94 para a Oakland. SMR, por sua vez, também do mesmo setor, já não é bem uma tendência de alta. A SMR passa a operar dentro de um retângulo. A gente sabe que é um retângulo porque a gente tem fundo do mesmo nível e topos do mesmo nível. E dentro de um retângulo, nada melhor do que operar usando estocástico lento. O estocástico lento dentro de um retângulo talvez seja uma das melhores ferramentas para a gente poder trabalhar. A gente tem realmente estocástico lento desse ativo gerando uma entrada em SMR. Eu ainda acho que ela tem espaço para cair mais, sim, tá? Porque aqui ela fez um padrão de rompimento deste topo, que é essa amplitude aqui. E depois, como ela retornou rápido, a maneira como eu leio, quando o ativo faz isso, eu geralmente pego esta amplitude aqui e eu jogo isso aqui para baixo. Então, o meu objetivo de queda da SMR ainda não foi atingido. Ele ficaria realmente perto da casa de $28. Então, eu não me empolgaria muito ainda. Eu acho que tem chance do ativo tentar buscar uma liquidez de venda aqui, nessa região, perdendo esse fundo, para que daí sim, em novembro, to the moon, dando uma pancada para cima. Mesma coisa para a NNE? Sim. Bastante parecido a NNE para mim. Tá? O gráfico semanal dela é um gráfico bonito, sem dúvida alguma. É um gráfico que formou também aquele padrão que a gente comentou com você anteriormente, cup and handle, ou seja, xícara e alça. A gente rompeu, sem dúvida, rompemos. Fizemos um pullback na semana passada. Tocamos essa média móvel, sentimos ela como suporte. Entrou uma pressão de compra realmente bastante importante quando tocou a média móvel de 70. Estocástico lento sobrevendido. Não seria nem um pouquinho ruim se esse ativo fizesse uma recuperação em V agudo e voltasse para esse nível. Isso aqui é aproximadamente 32% acima do ponto atual que encontra-se. Apple, gráfico semanal da Apple, rompemos topo histórico. Apple rompendo seu topo histórico. Essa é uma empresa que, honestamente falando, é aquele tipo de empresa que quando recuar eu tenho que pensar em comprar, quando recuar eu tenho que pensar em comprar. Tá? Então a Apple fez rompimento do topo histórico na semana passada. Qualquer recuo desse ativo eu vou tomando. Eu tenho feito DCA de BDR em Apple, vou comprando um pouquinho todos os dias, todas as semanas, construindo um preço médio nesse ativo desde o início do ano. Acho que é uma empresa bastante interessante para se pensar em ter numa carteira de prazo mais longo, Apple. Mesmo a Microsoft, para mim, ela está muito bonita, tecnicamente falando, também numa tendência de alta bem sólida, topos e fundos ascendentes, num gráfico semanal, não há sinais de reversão por enquanto, e ela formou esta semana um padrão de mínima mais baixa, mínima mais alta, 1, 2, 3 de compra, numa tendência de alta. Ao romper essa região, vai me oferecer sim imediatamente um alvo de no mínimo voltarmos para o topo histórico e possivelmente rompê-lo. Google também, meus amigos, ou seja, todos os setores principais do mercado americano estão rompendo topos históricos. Olha o que a Google está fazendo. Belo rompimento do seu topo histórico em Google. Essa é outra empresa que, no meu entendimento, o cara que não tem carteira Google, não sei o que está fazendo da vida. Tá? Realmente, Google é uma empresa que a gente tem que ter em carteira por um prazo mais longo e deixar encarteirado. Agora já passou um pouquinho do ponto de entrada. Existe a Google 34, né, que é a BDR aqui no Brasil, que a gente pode estar trabalhando. Ó, bela movimentação de alta. Desse fundo até aqui ela entregou 52% em 135 dias. É uma empresa que todo mundo aqui conhece, sabe do poder e da potência. Eu gosto da Robo. Robo é uma ETF de mercados de robótica e automação. Veja que também está rompendo seu topo histórico. A Robo rompeu o topo histórico essa semana, tá? O que é algo muito bom. Eu sei que as pessoas têm muito medo de comprar rompendo o topo histórico. Não existe nenhum momento mais saudável do que o rompimento de topo histórico para comprar ações. Tá? Por quê? Porque não há resistências anteriores, porque isso demonstra que o mercado está forte, está sadio, está poderoso, os compradores estão confiantes de que está acontecendo um bom movimento. Tá? Então, Robo, extremamente interessante. GDX, ouro. Nós havíamos comentado na segunda-feira no Café Tricoações, na minha opinião, o ouro estava fazendo um topo. O pessoal me atacou bastante, dizendo que eu estava maluco, que não era topo de ouro.
Mas o fato é que o ouro sim fez um topo, ele já desmanchou aproximadamente 17% em relação ao seu topo histórico aqui, GDX, essa aqui é uma ETF de mineradora de ouro. Tá? Então a gente está vendo aí que o ouro possivelmente vai dar uma corrigida ainda mais ampla. Tá? Eu não esperaria realmente, por enquanto, repiques ou retornos à alta para o ouro. Acho que o ouro vai dar uma aliviada boa. Acho que ele ficou extremamente sobrecomprado, teve uma certa euforia e um certo exagero do varejo comprando ouro. E nesse sentido, minha expectativa é que a gente tenha pelo menos algum tempo de correção nesse mercado como um todo. Tá? Então acho que o ouro vai dar uma corrigida agora em novembro, ainda mais, porque o dinheiro vai sair do ouro e vai automaticamente para criptos, especialmente em novembro, já que essas estão bastante defasadas, estão no excelente ponto. E aí quem quer se beneficiar do cenário de cripto tem MSTR, que no meu entendimento está muito atraente. Ela não gerou ainda o sinal definitivo de compra no semanal, mas com esse estocástico lendo sobrevendido que ela está aqui, para mim, estou só esperando que compra a massa da semana passada para tomar uma posição, colocar meu stop bem curtinho aqui e meu alvo ser no mínimo voltar para o topo aqui histórico. Eu acho que ela vai inclusive romper o topo histórico, e se romper o topo histórico, isso dá quase 40% de alta dentro da MSTR. Então, a MSTR, para mim, formando um fundo duplo dentro de um gráfico diário, me interessa profundamente. É óbvio que a gente tem que poder pensar dentro do mercado americano em BITO. Essa aqui é um ETF que paga dividendos de Bitcoin, paga aproximadamente 60% de dividendos ao ano, o que é muita coisa no meu entendimento. Então, ela compra BTC e fica lançando opções e fazendo dinheiro em cima disso e trazendo dinheiro para nós. Aqui no Brasil, a gente tem uma empresa parecida com essa, que é a Coin11. Assim como aqui no Brasil, a gente tem... Lá tem a MSTR, e aqui no Brasil tem a OBTC3. A OBTC3, que foi lançada recentemente no mercado, ela faz as mesmas vias da MSTR, ou seja, ela é uma empresa que tem como objetivo ser uma treasury em Bitcoin. Ela vai comprando Bitcoins. Se eu não me engano, essa empresa tem 2,5 bi em BTC, em custódia. Então ela fica ali realmente sendo um reservatório de BTC. Comprar, então, esta ação é indiretamente estar comprando BTC e, ao mesmo tempo, todo o patrimônio que está dentro dela especificamente. Por isso que podemos dizer assim que é uma certa forma até de alavancar as posições em BTC ou mesmo em Bitcoin. Muito bem. Além disso, a gente tem outras ETFs lá fora que eu gosto bastante. A ITA, que é uma ETF de defesa aeroespacial, também rompeu seu topo histórico. Estamos vendo ela fazendo isso aqui nesse momento, um lindo movimento de alta em ITA. Tá? Eu esperaria, sem dúvida alguma, um recuo para poder comprar o próximo recuo, ou o rompimento da massa da semana passada, sendo isso daí o que a gente chama de barra vermelha ignorada. Bom, galera, eu sei, muita informação, muitos termos diferentes, vocês podem ter ficado confusos. Lá na TraderUp a gente costuma falar com um pouco mais de calma, apresentar todas as teses de investimento que existem. Eu não falei de terras raras hoje, sem dúvida alguma, é uma outra tese que tem uma ETF que é REMX nesse cenário, que está dando um ótimo sinal de compra aqui. Tá? Isso aqui é uma ETF de terras raras, tá? Bem interessante que é as passagens. Dentro dessa tese, é terras raras também. Tá? Também é uma empresa relacionada a esse setor. MP, que seria Materials, também é terras raras. Olha como está em cima de uma zona de suporte. Observa como a gente está realmente sobrevendido aqui. Fizemos um 2-3 de compra. Stop relativamente curto, abaixo de 65 ou 59. O alvo lá em 99. É um alvo de quase 35% para cima. Tá bonito esse gráfico. Esse é um gráfico que me atrai bastante. Terras raras United States, como se diz. Espero que tenham gostado. Se vocês não conhecem a TraderUp, vale a pena vocês visitarem ali e fazerem a degustação de 7 dias. Tem vários treinamentos ali disponibilizados, tem vários instrutores ali presentes durante todo o tempo. Se vocês já conhecem a TraderUp, então vocês já sabem o que a gente está falando. E eu espero que vocês tenham um excelente final de semana. Não se esqueça de deixar um like, seus comentários, suas dúvidas. Um abraço, até mais.